Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de um assunto que está aí tomando conta das mídias, da preocupação, tirando o sono de muita gente, inclusive. E nós vamos saber se essa preocupação é real, o que de fato a gente deve prestar atenção, que é a questão da reforma tributária, para nos ajudar a compreender a complexidade desse assunto. O Repórter MT recebe aqui nos nossos estúdios Gustavo Oliveira, que é presidente do Movimento Mato Grosso Competitivo e também empresário. E ainda é um especialista em economia, negócios e inovação. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, é um prazer estar aqui no Repórter, falando desse tema que parece muito complexo, parece muito distante, mas que na verdade está na vida de todos nós. E talvez aí uma primeira provocação, né? Quão importante é isso? A carga tributária brasileira é quase 40% da nossa economia, uma das maiores do mundo. Mexer em tributo no Brasil é mexer com 40% das nossas vidas. Para onde que vai tudo isso? As pessoas têm muita curiosidade e muita preocupação. Muita preocupação. E existe muitas falácias também, né? Alguém é uma opção que é uma opinião que vem daqui, outra opinião que vem dali, e a gente fica meio perdida. Eu ouvi recentemente uma previsão bem otimista com relação à reforma, e aí você vai nos dizer se isso é real, Gustavo, que diz assim, ó, que é a primeira vez que a gente tem a chance, por meio da reforma, de alcançar realmente ali um sistema mais moderno, mais transparente e principalmente mais simples. É verdade? Bom, Ana, é um fato que a reforma já tem mais de 3 décadas em discussão no país. Para ser mais preciso, em 95 se iniciou um debate no Congresso Nacional sobre a necessidade de reforma no sistema tributário brasileiro e da simplificação desse sistema que lá, quase 30 anos atrás, já era complexo. Bom, tributo é algo que eu, por conta da atividade empresarial e também pela minha trajetória de vida, tive que estudar muito. E digo para todo mundo, o governo tributa e tributa muito e tributa muitas coisas. O governo tributa tudo aquilo que você compra e que você vende, tributa o que você tem através de impostos de propriedade como IPTU, IPVA e tantos outros, tributa a sua renda, com imposto de renda, com os encargos salariais que o trabalhador tem que pagar, descontados lá na fonte quando recebe o seu salário. E se você montar uma empresa, fizer investimentos, o governo tributa esses investimentos. Sua empresa dando lucro, depois ele volta e tributa esses lucros também com imposto de renda, contribuição social, e a cada operação tudo isso é pago. Além disso, no Brasil, tudo que você financia tem impostos e taxas, como por exemplo o IOF. Você pegar um dinheirinho emprestado no banco, financiar um carro, tem lá o imposto, o IOF sobre isso. Então, a gama de impostos no Brasil é imensa. E esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. Nós estamos chamando de reforma tributária algo que mexe com uma parte dos tributos no Brasil. Que parte? A parte que tributa o consumo, ou seja, tudo aquilo que as pessoas e empresas compram para exercer as suas atividades ou para sobreviver. Então, para ser correto, ela não é uma reforma tributária completa, ela é uma parte de uma grande reforma tributária que vai mexer nos impostos sobre o consumo. Gustavo, eu tenho uma curiosidade. Existe no Brasil uma regra para criar tributos? Porque a gente percebe que a nossa carga tributária ela é gigantesca. A ideia seria que esses tributos pagos voltassem para a população em forma de benefícios, políticas públicas, mas que realmente conseguisse beneficiar a população. Só que a gente percebe, a gente sabe que isso não acontece. Não da forma que deveria ser, para o tamanho de impostos que a gente paga. Então, assim, existe uma regra para se criar tributo aqui nesse país? Eu digo porque a reforma deveria prever isso também. Sem dúvida. Bom, existem normas gerais para a criação de impostos. Para quem está do lado de cá do balcão, como eu falo, que é o consumidor, é o cidadão, tudo que você sabe é que são impostos diferentes. Mas do lado de lá do balcão, cada imposto desse tem uma razão de existir, uma destinação e, portanto, um dono, como eu falo. A cada imposto, por exemplo, o ICMS que nós pagamos, ele é 75% do Estado e 25% é do município aonde aquela nota fiscal foi emitida. Então,
Então é uma repartição entre estados e municípios. O ISS, o Imposto sobre Serviço, é só do município. E assim por diante. As contribuições, como COFINS, PIS, elas são da União e são de administração da União, como também é o IPI. Nessa reforma, por exemplo, uma das grandes dúvidas de viabilidade política dela é porque a proposta é para pegar 3 impostos ou contribuições federais, que são PIS, COFINS e o IPI, transformar em um imposto de valor agregado, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai ficar só com a União, e unir outros 2 impostos, o ICMS e ISS, em um novo imposto sobre bens e serviços, que vai ser repartido entre estados e municípios. Aí o primeiro problema. Enquanto o ISS, que é do município, tem uma alíquota de 5% em geral, o ICMS tem uma alíquota de quase 18% na média do país. Juntando esses dois, com os impostos federais, nós vamos ter impostos de 25%. Hoje, quem paga ISS e paga 5% mais os impostos federais, vai ter um salto de quase 4 vezes na sua carga tributária. Estou falando do barbeiro que corta cabelo, do pequeno prestador de serviços, que não está lá no Simples Nacional, aquele regime tributário que foi preservado nessa reforma, e eu não vejo essas pessoas absolutamente preocupadas com uma elevação tão brutal da carga tributária para eles. É bem verdade que o governo diz que, na média, essa reforma não vai aumentar nem diminuir impostos, ou seja, para que o volume total de impostos pago pela sociedade continue o mesmo. Mas há um deslocamento muito grande de impostos que hoje estão na indústria e em outros setores e que vão lá para a ponta, para perto do consumidor. A pergunta que eu já quero fazer ela agora, até a gente ir conversando para esclarecer um pouquinho mais sobre isso, a mesa, sabe? O que vai na mesa da população, ali, do trabalhador, das famílias, vai sofrer impacto? Vai ter aumento? Porque essa é a grande preocupação. Eu sei que você já tem falado muito sobre isso, Gustavo, mas eu acho importante deixar isso claro para as pessoas, porque até agora, inclusive com as pessoas que nós já conversamos e abordamos esse assunto aqui na nossa bancada, não nos dão com clareza se esses aumentos serão reais, se a gente vai realmente pagar mais caro, por exemplo, na cesta básica, ou se vai ter uma diminuição ali com essa reforma. Bom, então vamos lá. O que acontece hoje? Uma carga tributária muito alta, diversos bens, produtos e serviços foram criando exceções a essa carga geral para tentar tornar o custo de vida no Brasil um pouco mais baixo. Vou dar um exemplo. Os itens da cesta básica, como você está falando, em diversos estados eles têm regras de desoneração. Mas o que acontece hoje? Cada estado tem o seu regulamento de ICMS e, portanto, a sua lista de componentes da cesta básica. Hipoteticamente, talvez em algum estado a rapadura esteja desonerada, porque é uma parte importante da cultura alimentar daquele estado, e em outro não. Mas assim é em cada um dos 27 estados. E o que se propõe com essa proposta é continuar com a desoneração de coisas tão importantes como a cesta básica, através de uma alíquota zero, mas com uma cesta básica nacional. Aí começa a primeira confusão. Que itens compõem essa cesta básica nacional? Será que o chimarrão tem que estar lá? A tributação da banana pode não ser muito importante para o país inteiro, mas naturalmente para Livramento Sim. Um grande produtor de banana. Assim como a rapadura para o Nordeste. Exatamente. Então, todas essas questões são muito sensíveis, porque, Ana, num país tão grande e tão diverso quanto o Brasil, qualquer coisa que você tenta fazer nacionalmente tem impactos regionais que são desconhecidos, e essa é uma grande preocupação. Qual é o efeito dessa reforma no hábito e no custo de vida das pessoas lá na ponta? Vou dar 2 exemplos para que a gente possa entender. Hoje, por exemplo, quando a gente faz uma assinatura de telefone ou uma assinatura de TV por assinatura, né, nós hoje temos uma tributação de ISS, que é de 3% ou 5%. Pelo projeto de lei, ela passa a ser a alíquota geral lá desse imposto sobre valor agregado ou dos impostos, e vai passar para 25%. Será que o consumidor aguenta um aumento de quase 20% na sua tarifa de telefone ou de televisão por conta de uma reforma que quer botar impostos aonde não tem para tirar de onde eles são muito carregados? Essa é uma discussão importante. É uma discussão importante. Me diga uma coisa, é possível sabermos quanto de imposto o brasileiro paga? O que nós sabemos é o tamanho da carga tributária. O que é carga tributária?
É o conjunto total de impostos que a gente paga em relação ao tamanho da economia, chamado PIB. Ela no Brasil hoje está em torno de 37%. Eu falei para você que a discussão da reforma tributária começou lá em 1995. Isso. Naquela época, a carga tributária era pouco mais de 25% do PIB. E é um fenômeno brasileiro. Os impostos são tão complexos e tão difíceis de apurar que, ao longo desses quase 30 anos, a carga tributária cresceu mais que a economia. Por isso que ela saiu de 1/4 da economia para quase 40% do tamanho da economia. Alguns indicadores e alguns estudos mostram alguns números muito importantes. Por exemplo, Ana, quando você compra qualquer coisa isenta de impostos no Brasil, vamos supor que essa caneta que está aqui na minha mão pudesse ser vendida por alguma razão sem impostos. Olha, ela é sem impostos naquela operação de venda, mas no processo de produção dela e durante toda a cadeia de plástico que gerou a caneta, a fabricação da tinta e distribuição, impostos foram sendo pagos, que não são recuperados, e lá na ponta, sem ter um imposto naquela operação, essa caneta já tem 12% de carga tributária. Olha só. É isso mesmo. Quando a gente não paga nada, a gente já está pagando 12%, e isso explica o chamado manicômio tributário brasileiro. Respondendo à sua pergunta, não, ninguém sabe realmente quanto tem de impostos em cada produto e serviço. Qualquer consumidor que pegar uma nota fiscal vai ver uma estimativa lá de quanto tem de PIS, COFINS, de ICMS, mas aquilo é uma estimativa média, não representa a carga real daquele produto que ele está comprando. Aí, a gente ouvindo isso, vem aquele questionamento, né? Você imagina, eu até tinha citado esse exemplo antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista oficialmente, que é o seguinte: imagine uma casa, né, que precisa de reforma. Imagina uma casa que precisa de reforma e aí quem mora dentro dessa casa sabe que precisa ali de alguma reforma, até para acomodar melhor as pessoas. Só que não se conhece a estrutura dessa casa, não sabe de que material que ela é feito, né, onde você pode mexer, qual parede que você pode furar. A impressão que eu tenho é que nós temos é que, Gustavo, essa reforma é mais ou menos nisso. É como se você pegasse alguém de fora que não conhece aquela estrutura, não sabe direito como ela funciona, porque parece-me assim os tributos aqui no nosso país, e aí, não, vamos reformar a casa, a gente consegue fazer tal coisa, vamos ampliar aqui, ampliar ali. Que segurança que a gente pode ter de que realmente a vida vai melhorar, que, enfim, as pessoas vão poder ficar mais tranquilas. Por exemplo, os governos, né, eles têm chiado bastante com relação à reforma. Os governos que perdem têm chiado. Pois é. Os que ganham estão quietinhos. No caso aqui de Mato Grosso, falando em perdas, né, o Estado chiou. Primeiro, Ana, porque a essência dessa reforma é fazer com que impostos que hoje são pagos, onde os produtos são produzidos, ou seja, o nosso etanol que é feito aqui em Mato Grosso é fortemente tributado aqui. A nossa produção agropecuária, quando não é para exportação, que está desonerada, é tributada aqui, e assim por diante. Essa reforma tira esses impostos do Estado produtor e leva lá para os centros consumidores. Ou seja, nós já temos aí uma classe de ganhadores, que são os estados mais populosos, que, portanto, têm mais consumo. Os estados do Sul e Sudeste ganham muito com essa reforma, porque com a tributação lá onde esses produtos são consumidos, eles vão aumentar bastante a sua capacidade de arrecadação. Mas temos uma segunda preocupação ainda maior, porque diz a União para os estados que não vai haver perdas, porque nesse balanço entre quem ganhou e quem perdeu, a União compensaria os estados que vão perder receita a partir da reforma. Certo. O problema é que a arrecadação em Mato Grosso cresce muito mais do que a média nacional, vou falar principalmente do ICMS, o principal tributo do Estado, porque a economia de Mato Grosso cresce muito mais do que a média da economia nacional. Enquanto o Brasil aí vai patinar para crescer 2% esse ano, Mato Grosso deve chegar a 8 ou 9% de crescimento econômico, ou seja, cresce muito mais do que a média nacional. E por crescer mais que a média nacional, precisa de mais estrada, mais infraestrutura de uma maneira geral, mais recursos para o setor público. Pois bem, essa reforma, a partir da sua implantação, não só vai causar esse primeiro efeito de perda, que é levar o tributo lá para onde tem o consumo, como ao longo do tempo, a reposição desse recurso não vai ser mais pelo crescimento do Estado, mas pela média do crescimento nacional. Isso quer dizer que estados que crescem muito, como o Mato Grosso, vão crescer muito economicamente, mas vão ver a sua arrecadação crescendo ao passo de tartaruga da economia nacional. Então, nós podemos ter dois efeitos de perda. Um imediato,
que é levar a tributação lá para o consumo, e o segundo, crescemos economicamente muito, mas tributariamente crescemos pouco. Me permita voltar para o seu exemplo da casa, que tem o defeito. Tudo que nós sabemos são os efeitos desses problemas tributários brasileiros. É como se nós tivéssemos uma goteira na casa. Mas ninguém sabe direito se essa goteira está sendo causada por um problema no telhado, por um vazamento de um cano de água, por um problema na caixa d'água, ou se porque o ar-condicionado está entupindo e está pingando água ali. E a proposta é o seguinte, olha, vamos começar a reformar, mexer em algumas coisas para ver o que acontece e depois a gente vai mexendo em mais coisas. Olha, isso é assustador. vai dar problema, para não dizer outra palavra mais feia. Pois é. E aí, o governo do estado tem sinalizado e tem demonstrado, Gustavo, a intenção de industrializar cada vez mais aqui, né, trazer mais indústrias para cá. Os incentivos fiscais são importantes nesse processo. Com a reforma, eles correm um risco, aliás, sofrem algum impacto? Profundo. Primeiro porque lá em 2017, todos os estados do Brasil, já preocupados com essa questão de darem muito incentivo para as empresas saírem, principalmente do Sul e Sudeste, e virem aqui para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, disseram que tinha que haver um limite para isso. Eles chamam isso de guerra fiscal. A guerra que existe é entre eles, entre os empresários, o que se enxerga é um fomento, um incentivo à instalação e à produção dessas indústrias. Pois bem, eles definiram que essa guerra fiscal, como eles chamam, terminaria em 2032. Eu sei do que eu estou falando. Eu estava lá como secretário de Fazenda na reunião que estabeleceu esse prazo de 2032. Essa reforma agora pretende antecipar o fim dessa guerra fiscal. Só que de lá para cá, muitas empresas fizeram investimentos contando com esses benefícios, com esses incentivos até 2032. E aí, um grande impasse. Mantemos esses benefícios até 2032, o que dá segurança jurídica ao empresário e reduz a possibilidade de um grande imbróglio judicial no país acerca disso, ou antecipamos os efeitos da reforma e encurtamos o prazo desses benefícios, sabendo que isso vai virar um grande contencioso tributário, mas vai aumentar imediatamente a capacidade de investimento dos estados. É uma escolha muito difícil, que eu vejo muito complicada de ser equacionada no Senado. O relator da matéria, que é o senador Eduardo Braga, do Amazonas, tem lá no estado dele um grande exemplo de incentivo, que é a Zona Franca de Manaus, Exato. E sabe da importância desses incentivos para que se tenha atividade industrial. Manaus jamais teria o polo industrial que tem sem os incentivos da Zona Franca. E ele é muito sensível a todas essas questões e pretende conversar com os governos e com as empresas sobre mecanismo de compensação. Mas sempre tem uma pulga atrás da orelha. Quando criaram a Lei Candir lá atrás e desoneraram a exportação, disseram para os estados que eles seriam compensados com o tal do FEX. E até hoje, essa compensação nunca chega a Nunca mais contento. ouvimos falar, inclusive, do FEX. Será que a gente cai nessa conversa de compensação por parte da União de novo? Eu acho que os estados já estão bem calejados para cair numa conversa mole dessa, sem ter garantias reais. A reforma ela já foi aprovada, como você que acompanha o Repórter MT sabe, porque você é uma pessoa bem informada, já foi aprovada ali na Câmara e agora ela está ali tramitando no Senado. Acho que até outubro, né? Ela deve ser... O relator e o próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, estimaram que em outubro ela deve ser votada no plenário do Senado. E já com duas sinalizações muito boas, Ana. Primeiro, eles pediram ao Ministério que apresente as contas dessa reforma. O Ministério diz que não sabe sequer qual é a alíquota proposta para um imposto. Como você propõe uma reforma, como você propõe oferecer algo ao cidadão e não sabe qual é a alíquota que vai ser proposta. Ainda trazendo, veja se nós estamos correndo, entendendo o que está sendo dito. É como fossem reformar a casa, aquela casa que a gente citou, sem e orçamento. não sabe o preço, é isso? E tudo que o senador Eduardo Braga disse, em nome do Congresso, com respaldo do presidente do Senado, essa matéria não anda aqui sem a gente olhar as planilhas. Nós entendemos o texto, entendemos o que está dito. Mas quanto que a gente Nós vai gastar na queremos reforma? saber os efeitos. Quero saber quanto custa essa reforma. Ninguém compra nada sem saber o preço. Pelo menos não quem pretende pagar, né? Esse é um fato, né? Então, vender essa reforma para o país tem que ter essa transparência. E aí, Ana, na segunda-feira, antes da votação na Câmara, nós tivemos uma reunião com empresários do Brasil inteiro, liderada pela Federação das Indústrias lá de São Paulo,
onde eu coloquei essa questão ao secretário Bernard Api, que é o secretário especial da Reforma Tributária. Eu disse, secretário, nós gostaríamos de ver os cálculos. E ele disse, ainda não sabemos o texto, então não dá para calibrar a alíquota, não tem problema, mostra com o texto atual para a gente ver. E ele confessou, diante de 40 empresários, que não ia mostrar as contas, porque senão os estados e municípios que ganhavam iam ficar quietos e os que perdiam iam fazer um grande barulho que iam impedir a aprovação da reforma tributária. Pois bem, o Senado parece estar disposto a corrigir essa distorção que a Câmara deixou passar. Nossa esperança é a seguinte: lá na Câmara, como a representação do povo é proporcional à população, os estados consumidores têm muito mais votos do que os outros estados. No Senado isso se equilibra, são 3 senadores para cada estado, independente da população, e é lá que essa discussão regional e federativa tem que acontecer com mais força, como me parece que vai ser. Eu sei que diante do quadro que a gente está é muito difícil a gente sinalizar a previsão do que quer que seja. Não é? Acho que o momento econômico do país ele não nos permite isso, mas mesmo assim eu vou perguntar, você acredita que essa proposta passa pelo Senado da forma que está? Não, da forma que está me parece claro que não vai passar. Primeiro porque concessões que foram feitas na última hora na Câmara não tinham a sua análise de impacto. Eu não estou falando só da conta tributária não, dos efeitos que elas podem ter sobre a economia. Como é que você vai, por exemplo, conviver uma empresa prestadora de serviço que está fora do regime do Simples, pagando 25% de um imposto, e outra que está lá no Simples com uma carga de 7%, 8%? Como é que essas empresas competem em igualdade de condição? Como é que estados produtores são compensados e, ao mesmo tempo, conseguem compensar empresas que fizeram investimentos nesses estados, sem que isso cause uma grande bagunça nas contas públicas? Então, muitas questões que não foram respondidas na tramitação no Congresso, na Câmara, me perdoe, terão que ser respondidas do Senado, e é uma sinalização muito positiva que o Senado, tecnicamente, está atento a essas e a tantas outras questões. Quais são os impactos reais que podem surgir para o agronegócio? A gente sabe que essa é a mola propulsora, né, aqui do nosso estado. Então, quais são os impactos reais que o agronegócio pode ter com essa reforma, do jeito que o texto está, da forma como ela foi aprovada ali na Câmara dos Deputados? Bom, primeiro, há uma questão muito séria. O agronegócio entende que a sua carga tributária é adequada, traduzindo para o que a população diz, baixa. Mas a verdade é que o agro também hoje não enxerga impostos que paga e que não recupera. Vou te dar um exemplo. Quando qualquer produtor compra calcário, corretivo de solo, para aplicar no seu solo, ele imagina que aquele produto não tem tributação, porque tem um diferimento de alíquota, ou seja, é zero. Quando ele pega a nota fiscal, ICMS de calcário, zero. Só que lembra aquela história que eu te falei? 12. Que vem carregando imposto. O imposto sobre a energia, o imposto sobre o combustível que foi usado para produzir e uma série de outras coisas. Bom, essa reforma vai dar transparência ao agro e talvez pela primeira vez eles realmente saibam quanto custa essa conta zerada e quanto de imposto tem carregado ali. Mas existe um grande problema que precisa ter também resolvido no Senado. Esses produtores agrícolas exportadores, como também as indústrias brasileiras, elas exportam e teriam direito a esses créditos tributários, que ao longo do tempo vem se acumulando, os governos não devolvem os créditos. Bom, essa conta hoje está em mais de 70 bilhões de reais. E uma das coisas que a reforma não diz é qual vai ser o destino desses créditos que as empresas têm junto aos governos, porque normalmente elas compensam isso não pagando os impostos, compensando porque eles já foram pagos. Se esses impostos vão acabar, o que eles vão fazer com esses 70 bilhões de reais? E isso pode sim causar um grande impacto na capacidade de investimento do agronegócio e em diversos outros setores. Então, tem muita coisa para resolver aí no meio do caminho. No meio do caminho ainda, não é? E me diga uma coisa também, Gustavo, a reforma, o texto do jeito que está, ela apresenta algum benefício para nós? Ela tem algum lado positivo? Porque a gente tem demonstrado, enfim, os assuntos são esses mesmos que a gente está falando aqui. As preocupações maiores e as discussões permeiam aí nesses campos. Mas ela apresenta algo positivo, algo que realmente vai reverter de alguma forma em benefícios para o cidadão? Eu
penso que ela tem sim muitos aspectos positivos. O principal deles transforma 5 contribuições e tributos em apenas 2. Ela vai trazer transparência ao sistema, porque a cada etapa você vai saber claramente quanto desses impostos, claro, não estou me referindo a todos os outros, mas quanto desses impostos tem naquele produto, naquela etapa, naquele bem e serviço. Sim, é um fato positivo que essa tributação comece a ser proporcional ao valor agregado a cada etapa da economia e ela seja maior lá na ponta, porque senão cada empresa que começa a beneficiar alguma coisa, como por exemplo o nosso algodão, no modelo hoje, tem tanta carga tributária em cima da etapa industrial que quando chega lá na ponta para que se compre uma camisa de algodão, por exemplo, tem pouca tributação residual porque já foi tudo tributado aqui atrás. E aí você está pagando juros sobre isso, está pagando uma série de outros encargos que tornam essa camisa de algodão brasileira muito mais cara do que a do concorrente internacional, que importa lá da China e só paga o imposto a hora que entra aqui no Brasil com o produto acabado. Então ela tem sim aspectos muito positivos. O que nós não podemos deixar é que esses benefícios eles sejam tão exaltados que nós não enxerguemos os defeitos, ou pelo menos não estejamos cientes das consequências das escolhas que nós estamos fazendo. E esse é um debate muito importante, por isso que eu aceitei esse convite para a gente fazer esse debate, Ana, porque é preciso dizer que ela tem sim aspectos positivos, mas chamar a atenção de que ainda dá tempo de corrigir muita coisa que está errada nela. Quando que a reforma ela pode entrar em vigor aqui, passando ali pelo Senado? Bom, fundamental, primeiro, é que ela possa ser aprovada esse ano, para que ela produza efeitos a partir de 2025. Certo. Em 2025, 2026 e durante o período de transição, esses impostos que eu estou dizendo que serão criados, eles não entram com a alíquota cheia. Eles têm uma alíquota teste que hoje está calibrada em 1% na soma dos dois impostos, para que o governo possa desenvolver os mecanismos de apuração desses impostos e, a partir daí, entender qual é o real potencial de arrecadação para calibrar aquela alíquota final que a gente falou. Num cronograma otimista hoje, nós teríamos a aprovação da proposta de emenda à Constituição nesse ano. Ela aí é promulgada pelo Congresso, ela não precisa de sanção presidencial, e a partir daí, ano que vem, teríamos as leis complementares que vão disciplinar uma série de coisas que não precisam ficar lá na Constituição e por isso não estão na proposta agora. Uma delas é a alíquota. E nós temos mais de 50 definições que estão lá na PEC, nessa proposta, que foram remetidas para leis complementares posteriores. Ou seja, mesmo que ela seja ainda aprovada esse ano, a gente ainda vai ter um 2024 de muita discussão para que em 2025 essa alíquota teste comece a funcionar. E a partir daí serão algo entre 5 a 7 anos até que o regime antigo de impostos realmente deixe de existir e fique só esse regime novo com esses 2 novos impostos. E aí quando eu falo isso as pessoas dizem assim, como é que é? Para simplificar, nós vamos ter que complicar antes? É isso mesmo. Para acabar com 5 impostos, nós vamos ter que viver com mais 2, ou seja, 7 durante um tempo, até que esses 5 saiam de cena e os outros 2 fiquem aí. E, Gustavo, qual que seria, na sua visão, a principal crítica, então, que você teria, a principal observação que você teria acerca dessa reforma do jeito que aí está? Qual que é o ponto que mais te chama atenção nela e que pede o seu olhar, como pessoa que entende, que compreende, um olhar mais atento em todo esse contexto que a reforma traz, no que seu olhar está mais fixado? Ana, nós no Movimento Brasil Competitivo e aqui no Mato Grosso Competitivo temos uma preocupação muito grande com o que nós chamamos de custo Brasil, que é o custo a mais de se operar no Brasil em relação à média dos países economicamente desenvolvidos. Deixa eu dizer o tamanho desse custo. Num PIB de 7 trilhões e meio de reais, mais ou menos, o custo Brasil, vamos chamar de desperdício Brasil, ele é de 1 trilhão e 700 milhões de reais. Você fez uma cara aí espantada, é isso mesmo, 20% do que a gente produz no Brasil vai embora com ineficiência. A maior crítica a essa reforma é que ela resolve muito pouco desse problema da ineficiência e cria um modelo de tributo sim moderno. Só que do jeito que nós estamos fazendo, com 25% e talvez 27% ou 28%, nós vamos ter um imposto moderno, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, mas nós vamos ter aqui o maior IVA do mundo. Mais uma vez. Para gente que já tem uma carga tributária gigantesca. Gigantesca.
Mais uma vez, o Brasil avança em direção à modernidade, deixando lá aquela sua digital de ineficiência. Olha que bacana, o imposto mais moderno do mundo com a maior alíquota do mundo. Eu acho que isso merece uma reflexão profunda sobre que tipo de Brasil que nós estamos construindo. Que tipo de Brasil que nós estamos construindo, minha gente? E é com essa pergunta que a gente vai finalizar aqui a nossa entrevista, Gustavo. Eu quero já agradecer a sua participação aqui conosco. Quero já aproveitar e convidá-lo para retornar aqui, porque essa é uma discussão que certamente ela vai se estender aí e a gente vai ter muita coisa para conversar, porque o que nós queremos aqui é que você saiba o que está acontecendo, principalmente no seu bolso, não é? É muito importante isso. Enfim, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu é que agradeço a oportunidade e volto com prazer. Tem tanta coisa para a gente discutir, o alto custo do emprego, por que a energia custa tão cara no Brasil. É assunto demais, minha gente. Por que viver no Brasil é tão caro? É tão caro. Tem muita oportunidade para a gente voltar, compromisso feito. Vamos organizar um pouco mais de informações e daqui a algum tempo a gente volta com essas outras informações que eu digo, fazem bem para o cidadão, para que ele saiba como é esse país onde a gente vive e às vezes nem percebe que tem tanto problema. Muitos problemas e assim, o poder de compra do brasileiro ele é inexistente. Muito difícil. É impressionante. Olha, é só comparar preço de qualquer coisa aqui com o preço lá fora que você vai ver que o brasileiro tem que trabalhar muito mais para conseguir sobreviver. Eu tenho, finalizando aqui, fazer uma pequena observação para você também, alguns amigos que, enfim, estão morando fora e às vezes a gente conversa, né, sobre isso. É impressionante a diferença de produtos, de compra que eles têm e a gente aqui vive nesse arroxo sem fim, com a língua literalmente para fora. Enfim, minha gente, é isso. Obrigada mais uma vez, Gustavo. Obrigada também, minha gente, a vocês que estiveram aqui conosco acompanhando essa entrevista. Não vou embora, claro, sem antes pedir para que você se inscreva no nosso canal, também acione o sininho para ficar sempre muito bem informado. Fica no nosso site também. As notícias, vocês sabem, são atualizadas com frequência. E aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.